como vai? Tudo bom? Eu sou Renato Alves, corretor e designer de interiores aqui em Orlando e região. Hoje nós vamos fazer algo diferente aqui no canal. Aqui na cidade onde eu moro saíram duas casas à venda que são flips, F-L-I-P. São casas que foram compradas para reforma e venda. E as duas já estão vendidas, então pode esquecer que não dá mais para você comprar. Elas venderam assim em poucos dias. Agora, o exercício que eu quero fazer com você é o seguinte: nós vamos mostrar rapidamente as duas casas e eu queria que você dissesse no comentário qual seria a casa que você compraria, qual a casa que você gostou mais. Tá bom? Depois da vinheta a gente começa. Longwood é uma daquelas joias escondidas da Flórida que encantam quem tem a sorte de conhecê-la. Situada ao norte de Orlando e com pouco mais de 17 mil habitantes, a cidade preserva um charme único, com ruas arborizadas, casas históricas e aquele ar tranquilo e acolhedor de cidade pequena. Ao mesmo tempo, oferece fácil acesso às principais rodovias e centros comerciais da região, garantindo praticidade no dia a dia, sem abrir mão da qualidade de vida. Costumo dizer que Longwood tem o equilíbrio perfeito entre sossego e conveniência. Seus parques, lagos e trilhas convidam a desacelerar, respirar fundo e aproveitar o que realmente importa. É comum ver famílias passeando com seus animais de estimação, vizinhos conversando nas calçadas e um genuíno senso de comunidade que se destaca em meio ao ritmo acelerado da Flórida Central. Com alma, história e uma beleza que vai além das aparências, Longwood transmite uma sensação genuína de pertencimento. Quem a visita percebe rapidamente que não é apenas uma cidade. É um estilo de vida tranquilo, cercado pela natureza e marcado pela harmonia entre tradição e modernidade. Cada canto guarda um charme especial, cada rua conta uma história, e cada momento vivido aqui desperta o desejo de ficar um pouco mais. Longwood tem esse poder sutil de conquistar e permanecer no coração de quem a conhece. A primeira casa é uma casa de 250 metros quadrados, 4 quartos, 2 banheiros, garagem, lavanderia, piscina, quintal de 2.000 metros quadrados e ela foi construída em 1977. Ela foi para o mercado a 769. Nós só vamos saber qual o valor da venda depois que ela se realizar, tá bom? Então vamos olhar o primeiro imóvel? Hoje nós vamos ter que correr dentro da casa, você vai acompanhar. Então aqui tem o hall de entrada que eu tanto amo, eles colocaram uma mesa aqui. Essa é uma sala de estar, pode ser também uma sala de jantar. E aqui tem um mini escritório. Essa mobília não é vendida com a casa. Olha só, uma lareira de verdade, já tá com a madeira ali. Ínsula grande, micro-ondas, tudo de gaveta. Aqui tem um fogão, um exaustor embutido num alcove aqui, mais ou menos, né? A pia é farm sink, as prateleiras, olha que vista linda, maravilhosa. Olha lá, você aqui lavando a louça e você olha para isso aqui. Casa com cozinha com janela é tudo, né? Então vamos lá, olha, ficou super bonito, geladeira novinha. Aqui é a lavanderia,
Não tem máquinas, mas também tem janela, que é muito bom. E olha a garagem, o terreno é meio em decline, não é? Então você tem aqui a garagem com uma pequena escadinha. Super bem arrumadinha, né? Com janela para cá, com janela para o quintal, saída. Muito bom, vamos lá olhar os quartos e o resto da casa. E aqui, olha só, aqui é a sala de almoço ou a sala de jantar. Essa é a sala da família. E isso daqui era uma varanda, né? Tinha uma porta aqui e aqui era uma varanda. Eles resolveram fechar, colocou porta novinha, fizeram um deck aqui e ali tem um gazebo. Depois a gente vai ali atrás ver a piscina, o gazebo e tal, mas vamos olhar os quartos. Vamos aqui. Tem um pequeno degrau aqui que era muito comum. Então olha só, primeiro banheiro, pia dupla, chuveiro, vaso escondidinho, que é muito bom, né? Fica quietinho aí, telefone. Fica quietinho, não fala nada. De verdade, olha. Você acha que é de verdade? Mas bonito, é parte do staging do imóvel, tá? Mas muito bonitinho esse banheiro. Vamos olhar os quartos então, são 4 quartos. Então aqui nós temos um quarto, temos um closet, temos outro quarto, corredor comprido, né? E aqui reto nós temos a suíte primária. Ai, olha só que coisa linda, não é? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 janelas. Para quem tem problema de luz, é um problema, tá? Mas para quem não tem, quem gosta de claridade, é só por cortina, né? Daí você abre tudo de manhã. Tem a porta para sair lá para a piscina. Linda essa suíte, linda. E aqui tem o banheiro da suíte primária, vamos olhar. Pia de um cônjuge, a pia do outro cônjuge, um chuveiro enorme, olha só, enorme, com o vidro, não tem porta, você abre ali, não se molha, toma banho aqui, vai ser um pouco frio, viu, já te falo. No inverno você vai passar frio dentro desse chuveiro, mas dá para consertar. Banheira, janela, chandelier, tem o quarto do vaso, 2 pias. E o que é aqui? Ah, aqui é um closet, né? Então, eu acho que originalmente essa casa talvez tivesse 5 quartos, né? Que isso aqui é quase do tamanho de um quarto. Mas não precisa de 5 quartos, pode ser um escritório, pode ser um closet, mas eu gostei da suíte ser todo aqui o fundo da casa, né? Aqui dá para tirar esses arames, colocar todas as madeiras. E é isso aí, só vamos lá fora e bora para a próxima casa. Não é legal casa que tem corredor? Que a porta do quarto não dá assim dentro da sala? É legal, não é? Vamos olhar aqui fora. E agora, Dani, a câmera vai embaçar. Lá fora está uma umidade de 90 e não sei quantos %. Toda vez que a gente sai com a câmera, ela embaça. Então, aproveite enquanto ela não embace. E pode deixar embaçar, Dani, que a vida é real. Ai, que delícia de quintal. Olha, telhado novo, janelas novas, uma árvore linda aqui, a piscina. Tem um gazebo. E tem um cachorro do outro lado latindo. Ó, bebê! Lindo, né? O gazebo. A casa tem várias águas, o telhado tem várias águas. Gostei. Você compraria essa casa? Tem que ver a próxima, né? Quando nós temos um cliente que quer uma casa reformada, a gente fica de olho todo dia. Quando sai, você tem que visitar, mostrar para o cliente e já fazer oferta, tá? Porque essa daqui vendeu antes
da Open House. Ele colocou no mercado quarta-feira, tinha Open House sábado e domingo. Ela vendeu quinta-feira, sexta-feira. Tá bom? Vamos lá para a próxima casa? Então agora nós estamos a caminho da segunda casa. Ela fica mais ou menos uns 7 minutos da primeira casa. E é tão gostoso dirigir aqui. As estradas, o verde, as árvores. Enquanto a gente não chega lá, deixa eu fazer uma enquete aqui que eu vou responder no final do vídeo. Eu já ouvi um corretor falar assim: ah, você é aquele corretor que vende casa em Longwood? Eu não sei se ele estava tirando sarro da minha cara, ou se ele estava assim me diminuindo, ou... Ah, vai esperar. Porque assim, quem assiste o canal sabe que eu não mostro só casa em Longwood, né? Na minha cidade. Eu mostro Windermere, Celebration, Winter Garden, Kissimmee, Dr. Phillips, Lake Mary, Oviedo, Heathrow e um monte de lugares. Então assim, a enquete que eu quero fazer, o quiz, que é a pergunta, é o seguinte: qual foi a cidade que nós mais vendemos esse ano? Que eu mais vendi esse ano? Então vou te dar algumas opções: Longwood, Lake Mary, Celebration, Winter Garden, Windermere, Oviedo. Que mais? Essas tá bom. De todas essas, qual você acha que é a cidade que eu mais vendi esse ano? Para tirar essa estigma de que eu sou corretor só de Longwood. Eu acho que ele tava tirando sarro na minha cara. Olha aqui, mostra ali, Dani. Essa é a próxima, tá? Essa é a próxima casa aqui, olha. Vamos entrar aqui. E depois eu vou te contar um segredo dessa casa. Então essa daqui é a casa número 2. Dá uma olhada no bairro. Dá uma olhada aqui. Longwood é lindo mesmo, né? E é bem, assim, como se diz, affordable. Assim, é mais barato do que outros lugares. Agora, Dani, nós temos que encontrar a caixa para abrir essa casa, porque eu tenho aqui que o código é... Vou falar. Vamos lá. Vamos lá ver se a gente abre. Consegui abrir. Então vamos lá para os números desta casa maravilhosa. Essa casa também foi construída em 1977. Ela tem 2.300 square feet, mais ou menos uns 220 metros quadrados. A outra tinha 230 metros quadrados. Ela também tem 4 quartos, só que ela tem 3 banheiros, a outra tem 2 banheiros. A outra está no mercado por 769 e essa aqui está no mercado por 749. Então vamos lá olhar o imóvel. Esta é a primeira vez que eu entro aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é acender as luzes. Nós já acendemos todas as luzes e agora nós vamos fazer um tour rapidamente. Não vai ter filme de detalhe, nada disso. Olha só, quando você entra, ela tem a planta mais ou menos parecida com a da minha casa. Essa aqui é a sala de estar, mas é uma sala que pode ser um escritório ou 2 escritórios. Na minha casa, o que eu fiz? Eu fechei e fiz uma sala de TV, né? Olha, não sei, você vai vir aqui desse lado,
Olha só essa vista. Vem cá, mostra, Dani, que delícia. Olha isso aqui, que lindo. Vem aqui para você ver daqui assim, olha. Parece que você está morando dentro do cartão postal. Você está vivendo dentro do seriado, dentro da sessão da tarde. Vamos lá. Saindo daqui da sala de estar, tem o hall de entrada e aí a gente tem aqui a sala de jantar. Eles colocaram esses armários aqui que vão ficar aqui, tá? Esses daqui não pode tirar na venda. Dá para colocar a louça, dá para colocar os pratos, os cálices, tem essas 3 janelas lindas também. Uma coisa que eu preciso falar, essa casa aqui não foi trocada as janelas, tá? No futuro seria bom trocar todas as janelas, porque elas são single panel. Elas são de painel simples e as da outra casa elas são painel duplo. Aí saindo daqui da sala de jantar, eu vou pra cá. Não, peraí. Vamos lá, Dani. Vai, não corta não, vamos. Então, de novo, vai. Então, saindo aqui da sala de jantar, agora sim. É a sala da família. A sala da família tem essa lareira. Vou contar uma coisa para você. Sabe que nós fomos contratados por um americano aqui do bairro que ele pediu para tirar a lareira. Ele queria que fosse tudo aberto. E nós tiramos a lareira e abrimos tudo para ele. Mas essa daqui é a sala da família, tem a lareira de verdade. Dá até para abrir ela do outro lado e ela funcionar dos dois lados. Mas aqui você põe uma televisão zona e é bonito, tem as vigas, né, o teto em capela. Aqui uma porta para lá. E aqui nós temos a cozinha. Olha só que bonita, né? Muito bem feita, meio estilo assim inglês, né? Sem muitos gabinetes em cima. Adorei esse gabinete creme aqui, muito lindo. Vou até perguntar pro empreiteiro onde que ele comprou, porque eu gostei mesmo. Ele é um creme assim, um vanilla tão bonito. E aí um balcão enorme, tem as janelas. É lógico, quando a cozinha é no meio da casa e tem uma janela e tem um lanai, entra a luz, mas não entra muito porque o lanai cobre. A outra casa tinha a janela no fundo da casa, então assim, tinha bastante claridade. Mas dá para fazer bastante coisa aqui também, né? A ilha, geladeira. Aqui nós... não fomos ainda lá não. Então, vamos para a direita ou vamos para a esquerda? Vamos para a esquerda, onde tem o banheiro master. Então essa daqui é a lavanderia maior do que da outra casa. E aqui é a garagem. Oi! Tem luz? Se não tiver luz... não, a luz aqui, ó. Não é a luz. Bonito, né? Eu gosto da casa que tem a garagem do lado, né? Muito bonito. Tem um monte de coisas aqui da construção. Olha isso daqui, sabe o que é isso aqui? É um aspirador central. Se colocava nas casas na década de 70, um aspirador central. E aí você varria, né? E jogava assim perto da parede, ele sugava. Ar-condicionado, vamos lá. Feche. Agora nós vamos para a esquerda, aonde tem a suíte primária. A suíte primária tem essa porta de vidro, né, que dá para o lanai e para a piscina, que nós vamos ver de novo. Olha que bonitinha aqui, uma lesma. Olha, tá do lado de fora, deixa ela. Bonitinha. Tem bem amplo, né? E aqui tem o banheiro da suíte master. Aqui tem a área molhada. A área molhada tem um chuveiro. Gostei da combinação aqui. Esse ladrilho hidráulico aqui, que ele parece que ele é feito... Ele é vitrificado, né? Vitrificado hidráulico, parece que ele é feito à mão, é super bonito.
O nicho eu discordo um pouco, acho que é melhor a prateleira, mas tá bonito. É só fechar de vidro aqui, fica o vaso e o chuveiro separado das pias, né? Aqui tem a pia dupla, muito bom. E aqui o closet, que é mais ou menos o tamanho do closet da minha casa. Dá para 2 pessoas, se precisar, tem que pegar de um outro quarto, né? E essa casa aqui, ela tem aquela planta que a gente chama de split floor plan, que o master, a suíte primária fica de um lado e todos os outros quartos ficam do outro. Então vamos lá olhar os outros 3 quartos e 2 banheiros, 2 banheiros. Então vamos lá, atravessa aqui pela cozinha, a sala da família, a sala de estar. E aqui provavelmente é o primeiro banheiro que abre para a piscina, isso mesmo. Então essa porta aqui dá para a piscina, se estiver usando a piscina pode usar esse banheiro. Foi feito bem, né? Usar a textura que já tinha na casa, uma bancada dupla, vaso escondidinho e aí tem aqui o chuveiro com a banheira original de 1977. Como que eu sei? Porque é a mesma que tem lá em casa. Deixa eu contar uma coisa pra você, essa banheira aqui é só mesmo pra você dar banho em criança, porque eu já falei isso no canal, mas eu vou repetir. Olha só, tem um ladrão aqui, ó, tá vendo o ladrão aqui? Então quando você entra pra tomar um banho de banheira, a água só enche até aqui assim, ó, você fica com a sua barriga fora d'água. Então é só mesmo pra dar banho em criança. O que eu fiz na minha casa? Eu vou trocar a banheira futuramente, porque eu gosto de banheira. Eu desparafuso isso aqui, coloquei uma fita tape e aí eu enchi a banheira enchi a banheira até aqui. Imagina, Daniel, eu abro isso aqui, vem um jato de água em cima de mim, estraga o vídeo. Aí eu tenho que ir trocar de roupa. Então esse é o primeiro banheiro e aqui tem um quarto. Vamos nesse quarto. Esse quarto tem vista para a piscina. E olha, quem comprou essa casa, já vou avisar, a piscina está ficando verde. Precisa colocar cloro nessa piscina. Primeiro quarto. Aí tem mais... Não, o primeiro quarto é lá, esse é o segundo quarto, esse é o terceiro quarto. Esse daqui é uma suíte. Olha só, esse tem um banheiro junto desse quarto. Tem um banheiro. Essa banheira sim, né? Essa sim, olha, ela é funda. Você enche de água, você entra dentro dela. Aquela pequenininha lá é só mesmo para criança, tá? Essa sim. E aí todos os quartos tem esse closet assim. Esse closet raso, tá? Mas tem uma janelona aqui, dá para pôr uma camona aqui. Então esse é o terceiro quarto e o último quarto é esse aqui. Esse é o último quarto. Então são 4 quartos, 3 banheiros, não tem lavabo, tá? Agora o que só falta a gente fazer é ir lá fora. Vamos lá fora. Vem cá. Olha só que lanai gostoso. Olha só que coisa. Olha lá a bonitinha da lesma. Deixa ela aí que ela come as coisas. Olha, bonitinha. Deixa ela aí. Então assim, lanai bem grandão, dá pra pôr mesa. E olha só o que se fazia. Já tem um ponto aqui de esgoto, água quente e água fria. Então aqui dá pra você... E tem uma tomada. Dá pra você montar uma pia, pra você poder... Um bar, alguma coisa assim. As pessoas gostavam de bar. E essa piscina é um pouquinho menor que a minha, mas é uma piscina gigantesca pros padrões de hoje, né? Não se faz mais desse tamanho e dessa profundidade. Essa piscina precisa reformar. Tá? Ela não foi reformada. Então tá até meio rachado aqui assim. Então tem algumas coisas, tem coisas para fazer, né? Ela não tá tão barata, mas olha as árvores. E o quintal, lindo, né? Olha aqui, vamos ver, olha só que linda essa árvore. Esse é o carvalho da Flórida.
Olha, o legítimo carvalho da Flórida, protegido, não pode ser cortado, tem que pedir autorização. E essa planta aqui é um luxo. Olha, que eles põem assim por baixo para crescer. Ela é como se fosse um parasita, mas ela não mata a árvore não. E tem uma aqui, olha, pendurada, é isso? Olha que coisa linda, Dani, mostra aqui. Eles penduraram ela e ela foi crescendo, cheio de lagartixa. É a sua casa, eu sei que é a sua casa, não vou fazer nada com a sua casa. Olha que coisa linda. Olha, E aqui tem um muro e um portão. É muito difícil a gente ver isso, muro e portão. Não é? Mas é lindíssima essa planta. Dá para você perceber que ela... Olha só, Dani, eu acho que ela foi amarrada. Ela foi amarrada no tronco, aí o tronco cresceu e a corda ficou dentro do tronco, porque não dá para ver a corda por fora. Quantos anos será que tem isso? Essa árvore aqui deve ter pelo menos uns 70, 80 anos. Já devia estar aqui quando eles fizeram o condomínio. E essa planta aqui foi posta depois, talvez na década de 70 mesmo. Tem ali em cima, tem uma outra coisa. Ah, e ali em cima tem outra, ó, que também ficou por dentro da árvore, ó. Mas aqui eu acho que estava indo muito pro telhado da casa, então eles cortaram esse tronco. Mas olha que linda que ela tá aqui. Se alguém souber o nome dessa planta, escreve aí embaixo, que eu tenho que fazer um Google para achar. Olha, tira as que morrem. As lagartixas estão bravas comigo, falam assim, não mexe na minha casa. Tá, mas é lindo mesmo. Eu gostei. E aí você, Dani, qual você compraria? A de lá? Por quê? Você acha que a reforma é melhor? A reforma é melhor. Tá. Mas você não vê possibilidade de ajustar essa daqui para ela ficar boa também? Sim, mas o preço daquela lá já não preciso pagar uma reforma maior e tal. Entendi. Quanto mais eu gastaria de reforma nessa aqui, por exemplo? Nessa aqui, pra gente arrumar ela direitinho, por exemplo, essa gaiola aqui, precisa trocar. 35. Essa piscina precisa reformar 10 mil por dentro, colocar um piso aqui por fora mais 10 mil. Então 20. Plim, já deu 55, né? As janelas todas da casa precisam ser trocadas. 25. Plim, já deu 75. Então eu acho que 100 mil a gente deixa ela linda, maravilhosa. Mas você é que vai dizer qual que você gostou mais. Você ficaria com essa daqui ou você ficaria com a outra? Escreva nos comentários e daqui a pouco eu respondo para você o quiz do começo. Vamos lá então. Vamos lá então, das cidades que eu falei, qual que você acha que é a que eu mais vendi? Então vamos lá, em primeiríssimo lugar está Ocala. Nós vendemos 7 imóveis em Ocala. Em segundo lugar está Apópica. Nós vendemos 6 casas em Apópica. Depois vem Orlando, 6 casas em Orlando. Depois Kissimmee, 4 casas em Kissimmee. E depois em quarto lugar, não, 1, 2, 3, 4, em quinto lugar Longwood. Nós vendemos 5 casas em Longwood, tá certo? Depois vem Oviedo, Claremont, Ocoee, Windermere, Winter Garden e assim por diante, tá bom? Então se você quiser comprar um imóvel em Orlando, me procure, manda uma mensagem aí pelo WhatsApp que está na descrição. Nós vamos marcar uma reunião online para entender quais são as suas necessidades. Dessa reunião, nós vamos criar um grupo e uma equipe vai começar a procurar esse imóvel para você. Depois que nós acharmos um imóvel, aí você vai ficar na mão do Ricardo, do Cadu, do Alex, da Desirê,
do Ronaldo, da Bianca, e aí tem uma equipe que cuida de você até o final. Interessante que alguns clientes falam assim, não, eu tenho que ir aí ver. Sabia que de 10 imóveis que eu vendo, nenhum, teria que ser assim, de 30 uma pessoa vem, tá? Mas de 10 não tem nenhum que vem olhar, eles compram todos online. Nós vamos no imóvel, fazemos um filme, eu dou a minha opinião sincera, se eu achar que não, eu falo não, tá? Eu dou a minha opinião sincera e aí a pessoa compra. Quando ela vem, eu nunca tive um cliente que se arrependeu, falou assim, eu não gostei, queria vender. Geralmente eles, 100% das vezes eles gostam, porque a gente procura o imóvel como se fosse para nós, tá? Eu procuro o imóvel para o meu cliente como se ele fosse para mim. Por exemplo, essas duas flips, né? Eu não tenho minha opinião formada sobre as duas, eu teria que pensar mais e ver. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ficava com essa. Se eu fosse financiar tudo, eu ficava com a outra, tá bom? E eu tô curioso de saber qual é a que você vai ficar, tá bom? Escreve nos comentários. Eu vejo vocês no domingo, no Renato Responde, e lá vou responder 4 perguntas dos inscritos, tá? Então é um compromisso marcado, eu e você, domingo, às 8 horas da noite aí do Brasil, tá certo? Um grande abraço, tchau!